propriedades dos compostos orgânicos. Não podemos confundir as propriedades dos compostos orgânicos com propriedades do carbono. Propriedades do carbono, me refiro apenas ao elemento químico carbono. Compostos orgânicos são todas aquelas substâncias que apresentam carbono e hidrogênio. Podem e vão apresentar outros elementos, mas tem carbono e hidrogênio. A primeira das propriedades dos compostos orgânicos diz que eles são formados principalmente pelos elementos do grupo dos chons, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. São chamados de elementos organógenos ou organogênios. Esses são os elementos predominantes na orgânica. Não são os únicos, mas sim os que mais aparecem. Há aqui até uma situação bastante curiosa. Poucos elementos, esses 5, formam um grande número de substâncias, que são as substâncias orgânicas. Essas substâncias orgânicas são, em número, bem maior do que as inorgânicas. Segunda propriedade. Predomínio das ligações como sendo covalentes. Nos compostos orgânicos, predominam as ligações covalentes, que são ligações químicas que ocorrem entre ametais. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre são ametais. Como eles ligam-se entre si para formar as substâncias orgânicas, a ligação que predomina é a covalente, pois é a ligação que une os ametais através do compartilhamento de elétrons. Terceira propriedade dos compostos orgânicos. São de baixa polarização. Atenção! A maior parte dos compostos orgânicos é constituída de hidrocarbonetos, que são substâncias que apresentam os elementos carbono e hidrogênio apenas. E essas substâncias, os hidrocarbonetos, apresentam caráter apolar. Repito, apresentam caráter apolar. Já a água possui caráter polar. Como na química é válida aquela regra que diz que semelhante dissolve semelhante, os compostos orgânicos, como por exemplo os hidrocarbonetos, são pouco solúveis ou insolúveis em água. Agora, quero deixar bem claro que a maioria dos compostos orgânicos é de baixa polarização, ou seja, são pouco solúveis ou insolúveis em água. Existem alguns orgânicos que são solúveis em água. Esses estudaremos em uma aula mais à frente. Quarta propriedade. São péssimos condutores de calor e eletricidade. Por exemplo, como isolante térmico, usamos o isopor. O isopor é um composto orgânico, péssimo condutor de calor. O surfista, ao praticar o seu esporte, ele usa roupa de borracha ou roupa de neoprene. O neoprene é um composto orgânico e, portanto, péssimo condutor, deixando o surfista com uma temperatura agradável no seu corpo. Péssimo condutor de eletricidade. Usamos, por exemplo, para isolar a eletricidade, a borracha, que é um composto orgânico. Quinta propriedade. Reações lentas. As reações orgânicas são lentas e necessitam de catalisadores. O que são catalisadores? São substâncias que servem para aumentar a velocidade de uma reação química. Já as reações inorgânicas são bastante rápidas. Sexta propriedade. Os compostos orgânicos não resistem ao aquecimento. Quando submetidos ao aquecimento, os compostos orgânicos decompõem. Sétima propriedade. Apresentam baixo ponto de fusão e ponto de ebulição. Os compostos orgânicos apresentam baixo ponto de fusão e ebulição. Por exemplo, o açúcar tem ponto de fusão e ebulição relativamente baixo. Tanto é que nós conseguimos, na chama do nosso fogão, tranquilamente fundir e até evaporar o açúcar. Já o sal, que é um composto inorgânico, que apresenta ponto de fusão e ebulição relativamente alto, esse é impossível tu conseguir fundi-lo no fogão, que é uma chama relativamente pouco calórica. Oitava propriedade. Frequente isomeria e polimeria. Essas duas propriedades estudaremos mais adiante. Bom, agora gostaria de falar com vocês sobre as fórmulas mais utilizadas na orgânica. Primeira, fórmula plana. A fórmula plana ela pode ser estrutural. A estrutural é aquela na qual você visualiza
as ligações entre os elementos químicos. Por exemplo, H, ligação simples, C, simples H, simples H, simples C, simples H, simples H, simples C, simples H, simples H, simples H, como podemos visualizar na tela. E podemos condensá-la. Condensar, a estrutural condensada, é quando você representa o número de hidrogênios presos ao carbono. Por exemplo, na estrutural, ao primeiro carbono eu tenho preso 3 hidrogênios. Então eu vou escrever H3C ou CH3. No segundo carbono eu tenho preso 2 hidrogênios. Então eu vou escrever CH2. E no terceiro carbono eu tenho preso 3 hidrogênios. Então eu escrevo novamente CH3. Portanto eu fico com H3C, CH2, CH3. Fórmula molecular é aquela onde você encontra apenas os elementos e a quantidade de elementos. Por exemplo, na estrutural acima eu tinha 3 carbonos e 8 hidrogênios. A molecular fica C3H8. Segundo, fórmula espacial. Idealizada por Lebel e Van 't Hoff, ela assume que cada átomo de carbono é representado através de um tetraedro, ou seja, o carbono é tetraédrico. Quando os carbonos encontram-se presos através de ligação simples, você tem 2 tetraedros unidos através das suas vértices. Quando entre carbonos você encontra uma ligação dupla, você tem 2 tetraedros unidos através de sua aresta. E quando entre carbonos você encontra a ligação tripla, você tem tetraedros unidos através da face.